Olá, eu sou Milho, o Onca Milho, que hoje vai contar pra vocês a história de Mika e James Stauffer, um casal que está envolvido em uma polêmica bizarra junto com um dos seus 5 filhos. Assista esse vídeo até o final, tá certeza? Depois de ver esse vídeo, você não vai querer acreditar na história que eu vou te contar. Vamos ao vídeo. Milho, 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 Onca. Antes de começar a contar a história, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Onca. Tem também o meu outro canal, o Freak TV, que você deveria conhecer, e siga também a produção no Instagram. E para não esquecer de fazer, já deixa o seu like agora, que ajuda já bastante esse canal. Essa é só mais uma das histórias bizarras que temos em 2020, porque em 2020 tá acontecendo tanta coisa bizarra que você começa a procurar histórias que estão acontecendo esse ano e você nem sabe de qual você vai falar, né? Porque é tanta história bizarra que algumas são inacreditáveis. Essa é uma delas que, se não fosse documentada a história toda, parece uma história de, sei lá, de um filme, de um roteiro muito bizarro. Olha o que aconteceu. Esse casal que você tá vendo aí são a Mika e o James Stauffer. Eles são um casal de youtubers, considerados youtubers grandes. Eles têm 3 canais, né? Se eu não me engano, os 3 canais já estão com 1 milhão, pelo menos o que eu vi tava. E eles são pessoas alegres, são pessoas bonitas, né? São pessoas que mostram ali a sua vida e muita gente assiste esse canal e até mesmo se inspiram, porque eles têm tudo o que várias pessoas gostariam de ver, né, no que elas estão assistindo. Então as pessoas olham, se inspiram em coisas que eles falam, em coisas que eles fazem e tudo mais, em dicas que eles dão. E esses 3 canais são separados em assuntos. Tem o canal da Mika Stauffer, né, que ela fala sobre ela, coisas que ela faz, coisas de decoração. Eu não sei se ela fala de beleza também, eu não investiguei tanto o canal dela assim. Tem o canal do rapaz, o James, que também fala de coisas automobilísticas, né? Um carro sobre canais, não, um canal sobre carros, várias coisas relacionadas ao mundo automobilístico. E tem um terceiro canal, e pelo menos pelo que eu procurei saber, existe desde 2014, e é nesse canal que eles mostram algo mais pessoal da vida deles, coisas do dia a dia, sabe? Daily vlog. Pois é, às vezes tem alguma coisa muito interessante que aconteceu, eles documentam lá no canal, às vezes não é nada tão interessante assim, mas é um vídeo que você tá assistindo só pra relaxar, né? Porque tem vídeo que não acontece nada demais, mas você tá assistindo ali pra relaxar, né? E no caso deles acontece isso também. Então mostra lá a vida deles, mostra coisas de maternidade, né? Porque eles tinham até então, quando começaram o canal, eles tinham já 3 filhos. Depois eles tiveram mais filhos, mas daqui a pouco a gente chega nessa história. E foi no meio das histórias contadas nesse canal por eles que eles decidiram em um belo momento que eles queriam ter mais filhos, né? O casal jovem, né? O casal que já tava aí com um dinheiro considerável, uma vida confortável, já cuidava de 3 filhos e acharam que, né, poderiam ter mais filhos e dar mais vidas confortáveis para esses filhos também. Até aí, ok, beleza, tudo bem. Começaram a documentar, né, essa questão de ter mais filhos ou não. Só que dessa vez tinha um detalhe nessa questão de ter mais um filho, que era o quê? Eles pretendiam, na verdade, ter uma criança adotada, né, um filho adotivo, o que é uma boa ação, né? Você dá uma possibilidade de uma vida confortável para uma criança que tá morando num orfanato. Então aí, ok, uma ótima ideia, né? Decidiram adotar uma criança. Só que além da adoção ainda tinha uma coisa a mais. Eles queriam adotar uma criança, de preferência de fora do país, né? Talvez de um país mais necessitado que os deles. No caso deles, eu não sei o motivo, eles escolheram uma criança chinesa. Eles queriam adotar uma criança chinesa. Só que tem algo a mais ainda. Eles queriam adotar uma criança que fosse de um outro país, né? No caso aí da China, e ainda uma criança que talvez precisasse de cuidados especiais. Já que até então eles tinham dinheiro, tinham amor para dar, né? Tinham como tratar desses cuidados especiais que uma criança poderia ter. Então, até aí tudo bem. Somente até agora só vimos boas ações, né? Uma família querendo ajudar alguém, uma criança necessitada de uma família. E passado algum tempo, né, depois de discutir sobre isso no canal, contar sobre essa vontade que eles tinham, os fãs do canal iam lá comentavam: nossa, que ideia bonita que você teve, né? Uma família feliz querendo adotar uma criança que precisa muito e tudo mais. E aí decidiram então marcar o dia de ir lá adotar essa criança. Começaram, inclusive, como ali é um canal de daily vlog, né, onde eles mostram coisas interessantes da vida e às vezes coisas não interessantes assim. Nesse caso era uma coisa muito interessante, então por que não documentar isso, já que, né, a ideia partiu ali no canal, né, junto, eles dividiram essa ideia com os inscritos e tudo mais, contaram sobre as vontades que eles tinham, todo mundo apoiou e tudo mais, então nada mais legal do que compartilhar isso com quem já gosta do casal. Então decidiram então também documentar todo esse processo deles indo pra China, pegar avião,
avião, foram pra lá e tudo mais, tudo isso, fizeram o vídeo, chegaram lá na China, resolveram a papelada que tinha que resolver, até que em determinado momento descobriram lá qual a criança seria adequada dentro ali das condições, né, que eles estavam procurando, e acharam a criança perfeita, o filho adotivo perfeito para eles. Foram até esse local onde estava essa criança, pegaram a documentação, conheceram o menino, gostaram bastante do menino, aparentemente o menino gostou bastante deles também. Além disso, né, como era uma criança que precisava de cuidados especiais, né, ele tem aí um certo grau de autismo, então pegaram a documentação sobre isso, né, do garoto, tal, documentos médicos, tudo mais, levaram para um outro especialista a escolha deles para poder verificar quais eram as condições do menino, que tipo de tratamento que precisa, né, o que se deve fazer, o que se deve evitar, porque para poder cuidar de uma criança especial já exigem alguns cuidados delicados, né, dependendo da situação. E no caso deles, era a primeira vez que eles vão lidar com isso, então é bom procurar um médico especialista para saber exatamente o que fazer, o que não fazer. Nesse ponto de querer documentar tudo, né, sobre essa viagem, sobre a adoção, já surgiu aí meio que uma polêmica, porque já começou gente a falar que, por que filmar isso? Você tá querendo só mostrar que você tá adotando uma criança, né? Sempre tem gente que comenta esse tipo de coisa, né? Mas a maioria achou legal, bonita a ideia, tudo bem, passou, tranquilo, nenhum problema. Até aqui tínhamos 3 partes felizes, né? A família que ia adotar uma criança que eles queriam, a criança que ia ganhar uma família com uma vida confortável e o público que estava acompanhando ali uma história bonita em desenvolvimento, junto com eles, que eles estavam praticamente participando dessa história ali em tempo real. Passado então esse período, né, o médico explicou lá pra eles o que deveria fazer, o que não deveria fazer e tudo mais, explicou quais eram os problemas do garoto, detalhou exatamente, descobriram também que ele tinha um problema no cérebro, né, além do autismo, ele tinha um problema físico no cérebro, que é mais ou menos um tumor, se eu não me engano, que exigia até cuidados mais especiais ainda, mas a família não se preocupou com isso, falou tudo bem, a gente gostou do garoto, ele gostou da gente, a gente tem condições de criar esse menino, vamos levar e tudo mais. Pegaram o garoto e levaram então pra família deles, né, pra casa deles, e foram lá viver. Então vivia lá o pai, o James, a moça, a Mika, os 3 outros filhos e agora o garotinho que recebeu o nome de Huxley. Eles continuaram então documentando a vida deles como eles faziam antes, mostravam coisas que eles faziam em casa, a rotina deles, agora com essa nova criança, tinha alguns vídeos lá falando sobre os cuidados que eles tinham com essa criança, que a criança estava se adaptando muito bem, o menino estava aprendendo linguagem de sinais para conversar com eles também estavam ok com isso, eles estavam também se adaptando ao que o garoto precisava. Até aí, beleza, a vida corria muito bem. Quando foi em 2018, a família teve mais um filho, mais um membro surgiu, só que dessa vez não era mais um filho adotivo, e sim um filho biológico, seria o 5º filho da família Stauffer. E aí a coisa parece que mudou um pouco. Por quê? Eles novamente fizeram aquele padrão de mostrar a questão da gravidez, né, a maternidade, quartinho do neném, né, porque tem gente que mostra essas coisas, tem muita gente que gosta de assistir essas coisas para se inspirar, para ter ideias, né, principalmente de decoração de quarto, de crianças, essas coisas, né. Eu, por exemplo, eu gosto de ver coisas de reforma de casa, de antes e depois, né, que a pessoa vai lá, mostra como tava antes, ela reforma tudo e mostra depois. Eu adoro ver essas coisas, por mais que seja coisa que eu nunca vou fazer na minha vida, porque tem coisa ali que é a cara que você fala, eu não tenho dinheiro para fazer isso, né, mas a gente gosta de ver, né, pelo menos a gente tem aquela satisfação de ver, olha que ficou bonito, hein, né, tem uns vídeos que você assiste só pra falar que, olha, que gostou, ficou bonito, viu, parabéns, mas você não tem como fazer aquilo, né, eu tenho muitos vídeos que eu assisto que é assim, e eles continuaram então fazendo esses vídeos, as pessoas gostando e tudo mais, agora é mais um membro na família, então a família só crescia, a história ficava cada vez mais bonita, e aí de repente, do nada, algumas coisas nos vídeos deles mudaram. Por quê? O público começou a perceber que o garoto adotivo não estava mais aparecendo tanto assim quanto os outros, o que soou assim meio que um alarminho estranho pra quem costumava ver o casal, né, de vez em quando alguém perguntava nos comentários, falava, e o menino, como é que tá? Você nunca mais falou dele, né? Tá bem o garoto? Se adaptou mesmo? Tá tranquilo, né? Que vão comentar, né? O público vai comentar, o público quer saber das coisas, né? O público quer saber de tudo. E aí o garoto também não aparecia mais nas redes sociais deles, por exemplo, fotos do Instagram, não tirava mais foto com o menino, não comentava nos stories como é que tava, o público perguntava, eles davam meio que um desentendido, meio que não viu a pergunta, meio que ignorava esse tipo de pergunta, respondia outras coisas, mas não respondia sobre esse assunto. Já tava ali uma coisa meio nebulosa, uma coisa meio estranha que o público não tava entendendo direito o que estava acontecendo. A gota d'água sobre esse ponto estranho foi quando a família resolveu fazer uma viagem. Eles foram para Bali, se eu não me engano, no final de 2019, eles foram para Bali e nessa viagem esse garoto, o filho adotivo, não estava presente. Mas era uma viagem de casal, só os dois foram para uma nova lua de mel? Não. As outras crianças estavam. E aí o público já achou uma coisa errada. Falou, peraí, você vai viajar pra um lugar legal, sabe? Um lugar bonito, com tanta coisa legal pra fazer. Você leva todos os seus filhos, quer dizer, todos não, né? Você leva seus filhos e não leva o garoto adotivo?
alguma coisa estranha tem aí. O público começou a cobrar mais ainda, querendo saber que história é essa, cadê o menino que nunca mais mostrou, morreu esse menino? O que vocês fizeram com esse menino? Né? Tinha gente comentando, eu achei gente comentando no Twitter, em vídeo deles, falando, vocês mataram essa criança? O que vocês fizeram com esse menino? Cadê ele? Não aparece mais, né? A pessoa fica assistindo o Fake TV, a primeira coisa que pensa é o que? A família matou. E organizando tudo isso numa linha do tempo, né? A adoção foi lá em 2017, a viagem foi mais ou menos agora em 2019, e o público começou a desconfiar já agora em 2020. Então contamos aí 3 anos, né? Depois desses 3 anos e de muita pressão do público querendo saber exatamente o que tinha acontecido, a família resolveu se abrir sobre qual era a situação do menino. E foi aí que eles postaram um vídeo no canal deles dizendo que tiveram que tomar uma das decisões mais difíceis da vida deles. Que era o quê? Eles dizem que tiveram problemas de adaptação com o menino, que o menino teve alguns problemas com os filhos biológicos deles, problemas aos quais eles não explicaram, não sei se podem explicar ou se não conseguem explicar, mas falaram que coisas aconteceram, segundo eles coisas horríveis aconteceram, eles não disseram exatamente o que, onde no final a melhor decisão que eles tiveram que tomar foi pegar o garoto adotivo, que eles tinham ido lá na China buscar para dar uma vida nova para ele, e entregar esse garoto para adoção, para uma outra família que, segundo eles, o garoto gostou mais do que eles. Eu não sei de onde eles tiraram bem essa ideia, e essa família, segundo eles, também saberia cuidar melhor do garoto do que eles. Olha essa história. O casal foi lá na China buscar o menino, sabe? Deu esperança pro menino, né? Porque a criança tá lá órfã, criança autista ainda, que, né, tá precisando de carinho. Aí vai lá, adota essa criança, leva pros Estados Unidos, sabe? Mostra uma vida ótima pra ele. O garoto vive lá 3 anos com essa família, se acostuma com os pais, né, adotivos, os irmãos adotivos, se acostuma com a família, com o convívio, ele cria uma rotina na cabeça dele e tudo mais. Eu não sei até que grau ele consegue se relacionar com o meio ambiente que ele vive, mas por mais que tenha dificuldade, a gente sabe que se a pessoa tem consciência, ela vai saber onde ela tá e quando ela se sente bem ou não. Então, provavelmente o garoto tava se sentindo bem lá e de repente a família pega ele e entrega pra uma outra família criar. Eu quase falei dá pra outra família, né? Mas não é bem dar. Pegou e realocou o garoto, né? Podemos dizer assim, pra uma outra família adotiva. Ou seja, ele vai ter que passar por todo esse processo de novo de adaptação com uma nova família. Isso sem contar que não sei o quão apegado esse garoto já estava com a família anterior, né? Pra poder chegar ao ponto de não ter nenhuma sequela psicológica devido a todo esse processo. Obviamente, a internet que não perdoa caiu em cima matando, né? Nos comentários e tudo mais. O casal tenta se defender em comentários. Temos, inclusive, comentários que eles deixaram. No caso aí, quem fala mais é a moça, né? A Mika. Ela diz aqui, abre aspas. Nós jamais desistiríamos de uma criança com necessidades especiais. Esse é um assunto pessoal para o Hux, como eles chamam o menino. Não teve nada a ver com ele ter autismo. Múltiplas coisas assustadoras aconteceram dentro da nossa casa em relação às nossas outras crianças. Que foi a coisa que eu falei, né? Que ela disse, a coisa assustadora aconteceu, mas ela falou o que também? O que esse menino fez que assustou tanta família ao ponto de pegar ele e entregar para outra? E ainda tentando se defender, ela disse isso aqui, 100% de nós vimos no tempo em família em que estávamos com outras pessoas, ele constantemente escolhia elas, essa outra família, e demonstrava um monte de emoções para nos mostrar e nos deixar cientes de que ele queria aquilo. Aqui é um ponto estranho aqui. Eles estão querendo dizer o quê? Que eles levaram esse menino para conhecer essa outra família e olha só, ele gostou dessa família? E se a gente deixar isso com eles, né? Basicamente é isso que ele tá falando aqui. E ainda tem isso aqui, O Huxley nunca teve uma palavra na sua adoção, ele precisava de mais ajuda e ele queria isso. Nós 100% sabíamos disso. Basicamente eles estão tentando se defender aqui como podem das acusações de simplesmente ter pegado a criança para poder fazer vídeo e depois que cansou, entrega, né? Cansou de cuidar, entrega para outro cuidar, né? Basicamente a internet tá acusando eles disso, de ter desistido do filho e eles estão se defendendo disso. O caso está sendo investigado pela polícia, porque, né, há a suspeita aí de maus tratos a uma criança. E a polícia diz o seguinte, nós estamos investigando, mas é um caso em aberto e por isso ainda não podemos divulgar muitas informações. A assessora ainda relatou que o pequeno Huxley não está sob a responsabilidade de nenhuma autoridade do estado de Ohio, que é onde eles moram, e que os policiais locais estão trabalhando com outras delegacias para que o caso seja solucionado. Segundo a representante da delegacia, a preocupação é que o processo de envio da criança para outra família seja feito de forma apropriada e dentro da lei. Ou seja, eles não são proibidos de fazer isso, né? Mas é uma questão polêmica, é uma questão muito delicada, né? Porque, como eu falei, você acostuma a criança com a vida toda, aí você pega ela e fala, não dá mais pra cuidar, cuida aqui pra mim. Não é assim que funciona. E uma das últimas declarações que a família deu foi essa aqui, dizendo
que a adoção internacional às vezes tem o desconhecido, coisas que não estão transparentes na ficha. Quando o Huxley chegou em casa, havia muito mais necessidades especiais que não sabíamos. Sendo que tem registro de vídeos deles falando das necessidades que eles sabiam sim, né? Que eles procuraram até um médico para saber o que era. E ainda tem, ó. Nos últimos anos eles teve uma série de terapias e nós tentamos ajudá-lo como pudemos. Nós nunca quisemos ficar nessa posição, nós tentamos ajudá-lo o máximo possível, nós o amamos de verdade. Será? Não sei, né? Aqui é o ponto até o momento onde termina essa história, que continua sendo investigada pela polícia, mas a internet continua aí massacrando esse casal nos comentários, né? E de certa forma, né, dá dó do menino, coitado. Imagina a vida desse menino, como que não vai ser no futuro. Imagina como não tá a cabeça desse menino, se ele tá entendendo, né, essa coisa de dar ele pra uma outra família como uma rejeição. É perigoso isso. Enfim, é ou não é uma história bizarra? Uma das mais bizarras de 2020, que tá recheado de histórias inacreditáveis. E você imaginar que a família foi lá, olha, do outro lado do mundo buscar uma criança pra não ficar com ela, não é engraçado, né? Mas nem dá pra falar que Manda a Vida Ser uma Comédia, não dá. Enfim, deixa o like, espero que você tenha gostado, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau!